A paz do Senhor, povo de Deus! Por aqui o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Você está na nossa sala de aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse segundo trimestre estamos falando sobre as ordenanças que está na Bíblia. E hoje vai ferver, porque o assunto é dinheiro, money, bufunfa, faz-me rir. Como é que chama aí na tua terra? Dinheiro, que leva o homem a adorá-lo acima de Deus. Você sabia que a Bíblia só chama, aliás, o dinheiro de Deus, um Deus que é o dinheiro? Meus irmãos, e esse assunto sempre teve, sempre terá problema. Por quê? O problema nunca foi quem desce. O problema foi o fim que é dado a esse dinheiro. O problema do dízimo não é o dízimo, não é a oferta, não é o voto. O problema é o que se faz com esse dinheiro. Muitos pastores, doutores, mestres querem ensinar que depois que sai de sua mão não é responsabilidade sua. Mentira. É falso. Quando Malaquias 3:10 está falando tão conhecido, eles estão direcionando aos sacerdotes que estavam usando o dinheiro, mau uso do dinheiro. Antes de gravar essa aula, estava eu montando a minha aula na mente já estudada, e eu me lembrei de um fato tão pertinente aos nossos dias. Quem nunca ouviu falar do Elon Musk? Se a pronúncia não é essa, perdoe-me. Movido aí com o Supremo Tribunal, enfim. Mas o caso que eu quero chamar a atenção não é esse. É só tentar fazer você entender quem é esse cidadão. É um dos homens mais ricos do mundo. O dono da Tesla, enfim. E outras coisas. Ele comprou o antigo Twitter, hoje chamado X, por alguns bilhões. Eu nem sei quanto. Não vou falar de número exato. E a ONU, organizações aí, né, das Nações Unidas, enfim, disse que com esse dinheiro ele poderia ter acabado com a fome do mundo. Opa! Elon Musk simplesmente disse: quanto é para acabar com a fome no mundo? E a ONU disse: tantos bilhões ou trilhões. Confesso que eu não anotei o número, mas isso ficou na mente, o ato, não o número. E ele disse: custa esse valor? Ele disse: eu pago para acabar com a fome no mundo. Porém, Nações Unidas, vocês vão ter que trazer para mim cada recibo de cada pacote de arroz, cada recibo do pacote de óleo, cada recibo de um pacote de açúcar, de café, enfim, de fubá, não importa. Cada coisa que vocês comprarem, cada fruta, vocês vão trazer a nota para mim. Nota de onde foi gasto. Quanto custou aquele produto? Tragam para mim que eu pago. Pergunta: a ONU aceitou? Então o problema, meus amados, nunca é quem dá. É quem faz o uso dele depois que se dá. O texto de Malaquias é bem claro, os sacerdotes estavam usando mal o dinheiro. O problema nunca foi dar. Eu estou para viver e ver o texto do livro de Êxodo, quando Moisés vai construir o tabernáculo. O povo arrancava o que ele tinha de ouro, prata, bronze, metal, roupa, tudo que o povo tinha trazia aos pés de Moisés para criar, ou para planejar, ou para estruturar o tabernáculo. Chegou uma hora que os contadores disseram para Moisés: Moisés, já temos dinheiro demais. E Moisés chegou para o povo e disse: pode parar. Quem não trouxe a sua oferta não precisa trazer, porque o que nós temos é muito mais do que suficiente. Pergunta: quando é que tu vai ouvir alguém dizer assim: precisa doar mais não, já temos o suficiente para construir a igreja, não precisa trazer mais dinheiro, já temos o suficiente para comprar o melhor som,
Quando que você vai ouvir isso? Só tem uma vez que nós ouvimos o povo dizendo, um homem dizendo, chega, já temos dinheiro demais. É mais do que o suficiente. Mas o problema da oferta, do dízimo, do voto, da oferta alçada dentro da igreja é que quanto mais eles ganham, mais eles inventam campanhas, mais eles inventam votos, mais eles inventam. E a culpa é sempre do povo que não dá. Essa será uma das lições mais difíceis que eu vou dar. Porque, biblicamente, estamos muito longe do que ensina a Bíblia: trazeis dízimos e oferta à casa do tesouro para que não falte mantimento. Como que não falta mantimento se eu sou dizimista e ainda tenho que levar o quilo? Para onde está indo o dízimo? Professor, você é contra o dízimo? Não é isso. Sou a favor do dízimo. Por isso que eu estou falando aqui antes de começar. Sou a favor do dízimo, da oferta, do voto, do propósito. Sou a favor. Sabe por quê? Vou trazer para São Paulo. A nossa igreja, ela não paga aluguel, mas faça de conta que pague. Eu chegar para o dono do templo, o dono do espaço, da garagem, do salão, seja o que for, e chegar e dizer para ele bem assim, do galpão, era esse nome que eu queria, do galpão, e falar bem assim, olha, aqui é uma igreja, aqui a gente leva a palavra de Deus, aqui a gente resgata moradores de ruas, aqui é trazido pessoas que eram bandidas, pessoas que eram mau caráter, e a gente aqui restaura. Então o senhor não pode deixar aí de boa o aluguel desse galpão? Vai ser assim? Não, é pago. E a Eletropaulo? Aqui é a Eletropaulo, cuida da energia. Eletropaulo, aqui a gente fala de Jesus, fala do amor, da graça. Não dá para deixar essa conta passar. Aqui é a Sabesp, entrega água. Os banheiros, não pode deixar quieto. Chegar no mercado, os atacadões, da Via Atacadões, daqui da região de São Paulo, e falar assim, olha, estamos precisando de 50 cesta básica, como é para doar para uma instituição do qual nossa igreja distribui? Você não quer dar para a gente? A gente ganha? Lógico que não. O banco que você está é sentado porque alguém pagou. A energia que ilumina o microfone que você fala foi porque alguém pagou. O som que você ouve na igreja é porque alguém pagou. Então, fique bem claro, não sou contra o dízimo, não sou contra a oferta, mas eu não posso ser negligente, eu não posso ser um mau caráter, dar uma aula dizendo, não, é isso aí, leve o dízimo e oferta e o problema não é seu. Lógico que é seu. Romanos, capítulo 1 diz que não somente aqueles que fazem, mas que consentem. Agora, o que é claro, irmão, é um absurdo e temos que se dizer verdade. Por isso que todo pastor leva o nome de quê? Ladrão. Por quê? A maioria dos irmãos da nossa igreja, das nossas igrejas, são assalariados, aposentados, ganham sem o limite do limite. E na pandemia vimos o escândalo aí na minha terra de Pernambuco, que os obreiros iam buscar na porta o dízimo e oferta para sustentar pastores com salário de 200, 300, 500 mil reais. Que é isso? Que evangelho de negócio é esse? Que evangelho é esse? Aonde vai lá, vai com pretexto cumprindo Bíblia, com pretexto de longas orações para usurpar as viúvas, os órfãos, para sustentar suas regalias. Homens que a maioria anda de ônibus, homens que se acordam 4:30 da manhã para ir para o corte de cana, e para labuta comendo comida fria, chamamos de boia fria, sabe por quê? Boia de comida que não tem onde esquentar, para sustentar o luxo de muitos coronéis das igrejas, verdadeiro coronéis e um bando de capataz. Repito, não sou contra o dízimo e oferta, mas o fim deles tem que ser determinado. Falava para o meu amigo Felipe e o Everton, que eu fui trabalhar em uma igreja, instalar um som. Enquanto o pessoal da igreja não chegava,
instalação elétrica, e eu tinha um quadro de aviso. Eu comecei a ler aquele quadro e lá dizia que naquela igreja havia entrado tantos R$ 1.000 de dízimos e ofertas. Tanto foi usado para tal finalidade. Tanto foi usado para tal finalidade. E a igreja ainda tinha de caixa R$ 200 mil. Por isso que eles estavam reformando o som. Nós, assembleanos, dizemos que a nossa unção não é comprada. Pode até ser, mas se você não for dizimista, você não vai ser diácono. Se você não for dizimista, você não vai ser evangelista, pastor, bispo, apóstolo, seja o que for. Primeira coisa, diz que você tem que ser fiel no dízimo. Me mostra na Bíblia, aqui, onde é que está dizendo que eu tenho que... Minha primeira característica para ser consagrado a qualquer coisa na igreja é se eu sou dizimista ou não. Aonde está dizendo isso? Aonde? Mas se você não for, você não será. Então logo é pago. Seja bem-vinda a essa escola dominical, que vai causar um tanto quanto desconforto. E digo que Deus ajude você, professor, a ministrar essa aula do jeito que ela tem que ser. Porque a revista diz que nós temos que ser fiéis, mas a fidelidade é somente daqui. Mas do pastor, não. O que é isso? O que é isso? Seja bem-vindo. Essa lição será aplicada na sua igreja no dia 28 de abril de 2024. O título da lição é Ordenança quanto à contribuição financeira. O texto que vamos ler se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, 7. É só falácia. É só falácia. Isso aqui é só bonito de ler, mas não é a verdade, vivida por muitas igrejas nossas. Não estou falando de fora. Nós por muito tempo julgamos a Universal, que só pede dinheiro. Olha para dentro da tua igreja, irmão. Olha para dentro da tua igreja e procura saber com que o que se faz o teu dízimo e a tua oferta. Aí tu vai ver quem é que só pensa em dinheiro, se é a Igreja Universal do Reino de Deus mesmo, ou somos as Assembleias de Deus. Dá uma olhadinha, ver com atenção. Cuidado, quando a gente olha demais para o quintal do outro, esquecemos de cuidar do nosso. Olha aí esse texto. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Pois é, ama a quem dá com alegria. Ou nós passamos a entender que oferta é voluntária, dízimo, é algo particular e não deve a ninguém. Deixa eu dizer algo, vai ser a última vez que eu digo, a primeira e última vez que digo. O meu dízimo não vai no nome no envelope. Que é isso, professor? Espera aí. Pensa comigo. Não precisa aceitar o que eu estou te dizendo. Eu estou falando de mim. Eu sei o poder da minha influência pelo tanto de pessoas que me ouvem. Mas espera aí. Se o meu dízimo é algo particular meu com Deus, por que eu tenho que colocar o meu nome no envelope e entregar? Não é somente eu e Deus? Sabe por quê? É porque se amanhã eu tiver que ser consagrado a pastor, que eu sou presbítero, prazer enorme de ser o que sou, sou presbítero, e amanhã eu for consagrado evangelista a pastor, eles vão primeiro puxar o meu histórico de dízimos para saber se eu tenho ou não unção de Deus. A minha unção é medida pelo dízimo, a frequência com qual eu dou o dízimo.
Ele não se preocupa nem tanto com o quanto eu dou de dízimo, mas se eu dou o dízimo. Se durante um ano eu fui dizimista, esse aí pode ser levado evangelista. Esse aí pode ser levado. Você sabia que o meu dízimo não tem nome? Vai dentro do envelope, o envelope dentro da salva. Se quiser me consagrar, vai me consagrar pelo que eu sou, não pelo que eu dou. Não precisa levar para casa. Sei que tem pastor que está me ouvindo. Então, se dízimo não mede a unção do irmão, a consagração do irmão não é comprada, por que tu tem que pedir para ele colocar o nome dele? Por quê? Por quê? Me mostra lá no gasofilácio, Jesus, o pessoal dando o nome de quem está ofertando. Me mostra. Quer partir realmente por princípio bíblico, meu irmão? Me mostra. O meu dízimo não vai com nome. Se quiser me consagrar, me consagre. Faz apenas 10 anos. 10 anos. 10 não, 12. Já faz 12 anos que o meu dízimo não vai com nome. Se quiser me consagrar, consagre. Agora, saber se eu sou ou não sou dizimista, você não vai saber. Porque se o dízimo é para Deus, por que eu tenho que colocar o meu nome? Tá querendo aparecer, irmão? Se não deixe tua mão esquerda saber o que faz a direita, por que eu tenho que colocar o meu nome? Ponto. Você nunca vai saber se eu sou dizimista ou não. Meu pastor, Daniel Conrado e tantos outros para trás nesses 12 anos que ficaram, não vai saber se eu sou dizimista ou não. Porque se o dízimo é algo particular, eu e Deus, não precisa ir o meu nome. Ele só precisa ver se eu estou dando ou não. Eita Jesus! Verdade aplicada. Dizimar e ofertar são ações norteadas não pelas ideias de troca ou barganha, mas por princípios de adoração, gratidão, mordomia e fidelidade ao Senhor. Bonito, mas não é verdade. Faz prova, irmão. Dê o dízimo que Deus vai te dar em dobro, vai te dar 10 vezes mais. Só foi eu que ouvi isso? Se foi, coloca aí. Trata o dízimo com barganha, sim. Trata o dízimo com barganha, sim. As Assembleias de Deus trata o dízimo com barganha, sim. É conversa para boi dormir. É o que é, irmãos. É o que é. Vamos olhar para nossa grama. Porque se nós olharmos para a nossa, vamos ver que a nossa não está boa. O objetivo desta lição: explicar que a base bíblica para os dízimos e ofertas, mostrar a importância dos dízimos e oferta, falar sobre o cuidado com o orçamento. Isso aí. Texto de referência. Lógico que tinha que ser Malaquias, né? Carta marcada, falar de Malaquias. Bora. 10 e 11. Esse aqui, irmão, é um tapa na cara. Um tapa na cara. Se eu fosse o bispo Abner, não teria colocado esse versículo aqui. Não, se fosse ele, não teria colocado isso aqui. É um tapa na cara para quem quer justificar os dízimos e a oferta dentro da casa do Senhor. Eu vou te explicar o porquê. Na verdade, só basta ler o texto. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não nos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreendereis o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo. Vós não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Pega a primeira parte. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Pois é. Como é que você leva o dízimo para a igreja e você ainda tem que contribuir para a construção da igreja? Como é que você leva o seu dízimo para a igreja e você ainda tem que fazer o Natal solidário?
Por que você ainda dá o dízimo na igreja e tem que comprar cesta básica para dar na igreja? Porque estão usando o dízimo de maneira errada. Não estão usando o dízimo com transparência. Se eles querem o meu nome no envelope do dízimo, então diga onde está indo, quanto foi arrecadado de dízimo. Foi 5 mil? Foi 10 mil? Foi 20 mil? Desses 20 mil que entrou, gastou quanto com aluguel, água e luz? Gastou quanto com as viúvas e os órfãos? Gastou quanto com a casa de recuperação? Gastou quanto? E sobrou quanto? Por que não tem transparência? Tem que ter transparência daqui, mas não pode ter transparência de lá? Que conversa é essa? Hã? E aí, pastores? Por quê? Você quer a transparência do irmão botando o nome no envelope, mas você diz quanto entrou de dízimo? Aonde usou? Como usou? Quanto sobrou? Faz isso não, crente. Não brinca com a inteligência do povo, não. Brinca não. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. E digo isso, que se semear pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. É isso que eles usam. O dízimo para manipular. Fala que não é barganha? É. Pregações de barganha dentro das Assembleias de Deus. É. Sabe por que você não tem muito? Porque semeia pouco. Olha aí, diz a palavra, esquece do contexto, pega um versículo isolado. Ai, Jesus. Hino sugerido. 370, 535, 564. Motivo de oração. Ore para que haja mantimento e manutenção na casa do Senhor. Tem, seus malditos. Seus sanguessugas do inferno. Tem. A igreja é rica. A igreja tem um povo voluntário, um povo trabalhador, um povo que soa, um povo que vai para a labuta. Tem. O problema é que vocês são sanguessugas e só querem mais e mais. Tem dinheiro para sustentar órfãos e viúvas, sim. Mas antes de sustentar órfãos e viúvas, vocês querem primeiro comprar o carro do ano. O carro blindado. Vocês querem se hospedarem nos hotéis de 5 estrelas, 40 mil a estadia de um dia. Vocês querem primeiro salário de 500 mil reais, enquanto a grande maioria ganha 1.400 reais. Tem. O problema é que vocês estão usando mal e ainda estão usurpando, estão tirando a lã das ovelhas. Orar para quê? Para ter mais mantimento? Já tem, irmãos. Continua contribuindo, irmão. Tem gente na tua igreja que precisa. Tem gente que precisa da tua ajuda. Que Deus tenha misericórdia. Introdução. É fundamental que os discípulos de Cristo tenham sempre em mente os princípios bíblicos que devem nortear a utilização com foco dos dízimos e nas ofertas, dos recursos financeiros que Deus permite que esteja conosco. Mordomia, gratidão, senhorio de Deus, fidelidade, adoração, responsabilidade, entre outros. Por isso, pois tudo isso pertence ao Senhor. Aí as referências. Meus irmãos, essa lição aqui é a hipocrisia de página a página, letra a letra, vírgula a vírgula. Essa lição será a mais curta que você vai ver nesse canal. Não dá. Senão o coração para. Dá não, irmãos. Não dá. Não dá para aguentar. Dá vontade de vomitar. De tanta hipocrisia a cada vírgula escrita aqui. Porque só quer da parte daqui, nunca parte da parte daí. Vou ler só os tópicos para vocês. Porque vocês sabem como a gente trata realmente o dízimo e oferta na casa do Senhor. Então eu vou ensinar na expectativa como deveria ser, mas que não é, mas como deveria ser. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
Dízimo, ele vai explicar aqui que é a 10ª parte, né? É dar a 10ª parte, e é a introdução do primeiro capítulo, do primeiro ponto. A definição de dízimo, de onde vem, do plural, servir, dar, dizimar. Pronto, é isso aí, certo? Aí ele diz assim, ó, o termo dízimo veio do hebraico ma'aser, deve ser isso, ou ma'asa, do plural, do feminino ma'asa, deve ser isso. Tem o sentido de 10ª parte, dízimo, dízimo, a 10ª parte de algo, contribuição dada pelos fiéis à igreja. Deus promete prosperidade, estudo ou qualidade do que é próspero, ou seja, bem-sucedido. Feliz é quem for fiel. Dízimo não é barganha, é mentira. Vocês tratam como barganha. Cada vez que falam uma coisa que não é, vocês tratam como barganha. É mentira. Vocês tratam como barganha. Não era para ser. O dízimo não deveria ser uma barganha, mas é. As igrejas tratam como barganha. Dízimo não deveria ser barganha. Também ninguém é coagido. É coagido sim, seus mentirosos. O povo é coagido a dizimar sim. São coagidos a dizimar sim. E a entregá-lo na pandemia ali, ó, Rio, Pernambuco, minha terra, denúncia que um pastor presidente de lá tá mandando os obreiros buscar na porta daqueles que não podiam ir para a igreja. Foi, tá aí comprovado. Constrangido a entregá-lo sim. É uma questão de fé. Deveria ser uma questão de fé e de consciência cristã, de que tudo pertence a Deus e somos apenas mordomo. E isso aí é verdade. Nada pertence a nós e tudo que nós temos pertence a Ele. Eu não dizimo para ser rico, para ser próspero. Eu dizimo porque eu já fui abençoado por ter para dar. Dízimo não é para que eu tenha mais. Para. O dízimo é gratidão pelo que eu já tenho. Ponto 1. Origem do dízimo. Aqui é bom. Aqui é bonito. Bonito. O dízimo é primeiro bíblico, um mandamento estabelecido com promessas. É a devolução da parte dos ganhos ou bens ao Senhor, incluindo dinheiro ou produtos. A lei mosaica não criou a prática do dízimo, mas apenas regulamentou, porque o dízimo na Bíblia vem do período patriarcal. A primeira menção de dízimo na Bíblia está registrado no livro de Gênesis, capítulo 14, referindo-se a uma atitude voluntária do patriarca Abraão, que deu o dízimo de todo o despojo que levara do oponente a um sacerdote do nome Melquisedeque. Jacó, neto de Abraão, também se comprometeu voluntariamente a dar o dízimo. Aqui é uma explicação legal. O dízimo não vem criado por homem, por Moisés. Não foi a lei que estabeleceu o dízimo. Isso aí está errado. Dizer, não, a lei acabou, então não precisamos dar o dízimo. Não. Aí eu sou crente, irmão. Eu sei dividir uma coisa da outra. O dízimo não veio com a lei, porque o primeiro a dar dízimo foi Abraão. E se você for ver alguém ofertando na Bíblia, quem ofertou primeiro foi Caim e Abel. Quer pegar do princípio, da raiz do negócio? O primeiro a ofertar, homens ofertando, foi Caim e Abel. Abel, a sua ovelha, Caim, os seus frutas, verduras e legumes, enfim. Foi o homem oferecendo para Deus. Foi Caim e Abel, foi o primeiro que ofertaram, no sentido de oferta, levar oferta, foi Caim e Abel. Depois a gente tem registrado Abraão, dízimo, porque Noé também ofertou em sacrifício quando saiu da arca. Então, oferta vem antes da lei. Se você não quiser dar dízimo, não quiser dar oferta baseado porque foi na lei,
Então você já está errado. Na lei não. Na lei não. Veio antes da lei. Agora o dízimo, primeira vez mencionado, aí sim, foi Abraão, capítulo 14, quando vai na guerra para livrar Ló, que tinha sido cativo. Quando ele volta com o despojo, ele diz, entrega para Melquisedeque. E já que estamos falando de primícia, você sabia que a primeira vez mencionado pão e vinho, quem deu pão e vinho foi Melquisedeque? Pão e vinho representa o quê? A nossa ceia. Gênesis capítulo 14. Ele deu o dízimo e pôde participar do corpo de Cristo, simbolizando... Primeira vez mencionando pão e vinho na Bíblia foi para Abraão, depois de ele dizimar a primeira menção de dízimo. Então não veio com a lei, tá, meu querido? Se você não quiser dar dízimo, não ponha desculpa porque veio com a lei e a lei foi abolida por Cristo, ou melhor, cumprida por Cristo, porque não foi não, foi antes. E Jacó também promete, lembra a passagem de Jacó? Lá em Gênesis 28, se tu me levares em paz à casa do meu tio, eu te darei dízimo de tudo quanto eu ganhar. Então ele nem tinha, mas prometeu em dar, e Deus o honrou. Pois quando Jacó sai de lá, saiu mais rico do que o seu sogro Balaão. Perdão. Amor! Como é o nome do sogro de Jacó? O sogro de Jacó, como é o nome dele? Do sogro de Jacó? Labão. Falei Balaão. Eu sabia que estava errado. Labão. É Labão. Labão, perdão. Labão é o nome dele. Saiu mais rico do que Labão. Então ele simplesmente deu o dízimo antes da lei. Aí eu concordo com o que o bispo Abner colocou, que a lei regulamentou aquilo que já era praticado. Ok? Seguindo. O dízimo é a maior doutrina da prosperidade. Concordo também com isso aqui. Essa história da teologia da prosperidade, só basta ser dizimista fiel, segundo ele. A Bíblia de Malaquias diz que Deus nos abençoa porque somos gratos pelo que nós já temos. Podemos ser bem-sucedidos? Podemos. Vamos ter 10 vezes mais? Não vai ter, não. Vai não. Não vai não. Não vai. Você vai dar dízimo porque você é grato. Você pode passar o resto da sua vida ganhando um salário mínimo, mas não te faltar nada. Mas ganhar 10 vezes mais? Não. Para você é contra ou a favor do dízimo? Já falei, eu não sou contra. No entanto, não queira o meu nome no envelope do dízimo, porque esse dízimo pertence a Deus, você não tem nada a ver com isso. Ponto. É disso aí que eu falo. Quem entrega os dízimos e as ofertas alçadas não precisa se preocupar com a doutrina da prosperidade, hoje tão pregada nas igrejas. Você já está fazendo a sua parte. Deus é fiel e cumprirá o que prometeu. Derramará bênção sem medida. A bênção do Senhor é concedida para quem é fiel à sua obra. Você não colocará os seus recursos em saco furado. Deus, através do profeta Ageu, repreende o povo de Israel. É para vós tempo de habitares nas vossas casas estucadas e esta casa há de ficar deserta. Aqui é uma história muito top, muito boa, bonita, que o povo deixou o templo de Deus para lá para construir suas casas. E aí o profeta Ageu diz para ele, acaso é assim que vocês vão fazer? Vocês vão desprezar a casa de Deus, se preocupar com a casa de vocês? Cuidem da casa de Deus. Por quê? Os sacerdotes não podiam trabalhar, os levitas não podiam trabalhar. Eles deveriam se dedicar apenas ao templo, para que houvesse a manutenção do templo. E essa manutenção do templo contava com o sustento dos sacerdotes, mas não para que eles ostentassem,
para que eles andassem de carro novo, iate, avião, jatinho, helicóptero. Era somente para que ele se manter-se a serviço do templo e não que o templo trabalhasse para ele. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, senão nada dará certo. Será servo do dinheiro, será amante do dinheiro, será escravo do dinheiro. Isso aí. Aí você tem Ageu, é a base. Aí você tem 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, e Provérbios 12, 9. Se torna um escravo do dinheiro. E esses homens são verdadeiros escravos. Na verdade, eles são verdadeiros capatazes do dinheiro, extorquindo e querendo cada vez mais. Lobos insaciáveis. Confirmação do dízimo e das ofertas por Jesus. Jesus repreendeu os escribas e os fariseus por acharem que o dízimo era a salvação. Ao alcançar o mais importante, ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimam, das hortelãs, do endro e do cominho, e desprezam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ele prestou atenção nas ofertas dadas no templo a ponto de ver uma viúva que só tinha 2 pequenas moedas depositar no gasofilácio, uma lição de vida em que Jesus deixa claro de como Deus vê nossas contribuições e motivos. A nossa oferta não é avaliada segundo o montante, mas pela quantidade de sacrifício nela envolvida. Irmãos, infelizmente, algumas pessoas manipulam. O povo de Deus é generoso, irmãos. Se tem um povo generoso, é o povo de Deus. Estava conversando com meu pastor ontem é que estou gravando no domingo, e ele veio aqui para orar pela minha Rose, o almoço que nós iríamos fazer. Ele não pôde ficar, mas enfim. E a gente falando da generosidade da igreja. O povo de Deus é generoso. E algumas pessoas se valem dessa generosidade da igreja e querem sugar a igreja. Se não me ajudar, não é crente. O crente não dá uma cesta básica, o crente não ajuda. Será que o crente não ajuda ou o crente está sendo extorquido? Então, tomemos cuidado, porque essa viúva, ela ofereceu algo que ela tinha. Deus honra e tem honrado. E tem honrado muita gente de coração bom, muita gente de coração que voluntário para poder ofertar a casa do Senhor. Tem. Deus pode derramar bênçãos, pode. Deus é um Deus que não pode, que pode deixar você sem faltar nada, pode. Um Deus que supre com gás, com comida, com roupa, com... Tem. Mas o problema são usurpadores. Oferte na obra do Senhor. Seja você dizimista para a obra do Senhor. Mas não para que você seja abençoado. Não para que você tenha mais. Não porque te obrigam. Porque você tem um coração voluntário, como diz Paulo. Cada um contribua segundo propôs em seu coração. Ponto 2. Dízimo e oferta, uma rica semeadura.
O local de entregar o dízimo é bem claro na Bíblia, a casa do tesouro. Tem muita gente querendo administrar o seu próprio dízimo, repartindo e dando aos pobres ou às pessoas necessitadas. Isso se chama generosidade e não dízimo. Seu maldito, enganador. Se você desse o dízimo realmente para quem precisa, não precisaria de irmãos, irmãs, não dando o dízimo na igreja e dando para órfãos, viúvas, orfanatos e creches. Sabe por que eu conheço muita gente dando o dízimo em outro lugar? Aliás, pegando o seu dízimo, ganhou 2.000, pega 200, compra de cesta básica e dá. Sabe por quê? Porque vocês, esses pastores, não fazem isso. Porque se eles fizessem, o povo de Deus se manteria fiel de levar os seus dízimos e oferta à casa do Senhor. Mas porque vocês, verdadeiros ladrões, usam em qualquer outra coisa menos para viúvas e para os órfãos. Aí tem gente que ganha 50 mil, 100 mil, pega esse dinheiro, compra de cesta básica e dá. E você diz, eles estão errados. Não pode fazer isso, não pode fazer o que você faz. Porque esse dinheiro dos 10, 15 mil que eles pegam, eles sustentam famílias inteiras. Porque se der na mão de vocês, vocês vão comprar carro novo, casa nova, vocês vão comprar, vai viajar. Enquanto os necessitados realmente estão necessitados. Professor, você concorda com o que está aqui? Não concordo. Princípio bíblico. Se é para eu levar para a igreja o dízimo tem que ser direcionado para o que for o fim dele. O fim dele é sustentar órfãos e viúvas. Não vem com ideia, não. Não vem, não. O lugar certo é a igreja. É o templo, para que o templo fosse administrado. Mas se o templo não está sendo administrado bem, você diz, não tem nada a ver com isso, tem. Você é cúmplice. Você já viu a lei da cumplicidade? Se você sabe que uma pessoa matou e você não entrega a ele, se ele falar assim, ele sabe, ele viu que eu matei, ele viu que eu puxei o gatilho, ele sabe, você é preso como cúmplice, mas eu não puxei, eu só vi e não falei nada. Para Deus é a mesma coisa. Fazer ou ver fazendo e não denunciar é crime. É crime. Quem disse isso? Paulo, na igreja de Coríntio, repreende vocês que dentro dessa igreja tem um enteado que está tendo relação sexual com a sua madrasta e vocês não estão fazendo nada? Que igreja é vocês? Pois é, eles estavam traindo? Não, mas sabia? Sabia. Paulo repreende eles, vocês estão agindo errado. Então você que diz, tem que trazer o dízimo para a igreja e você não dá comida a quem precisa, e agora vá você que dá dízimo, diz assim, ó pastor, sou dizimista fiel e o meu vizinho está precisando de uma cesta básica. Sabe o que ele vai dizer? Ô irmão, seja generoso, leve uma cesta básica para lá e o dízimo que eu dei. Então, sabe? Não vem não. Não vem não. Se é para cobrar, se você quer cobrar o dízimo, se você quer exigir o dízimo sendo entregue na igreja, então use o dízimo de maneira correta. Use o dízimo de maneira correta. Adorar a Deus com os nossos recursos. Deus tem promessa aos que não são avarentos, egoístas e gananciosos. Deus diz através do profeta Malaquias que será repreendido o devorador, gafanhoto, virá com abastança, fartura, terá celeiros abundantes, prosperará, o campo não será estéril. Paulo escreve que os benefícios pelas ofertas intercederão em oração pelos ofertantes. Servirá de exemplo para os demais. Jesus disse, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. E eu acho muito interessante, viu irmão, aqui,
que ele começa a falar de Malaquias, aí já usa primeiro, segundo Coríntios, depois já usa Provérbios, aí depois já usa Lucas, aí depois usa segundo Coríntios de novo. Então, ele não se sustenta apenas no capítulo de Malaquias. Ele tem que dizer que eu tenho que ser próspero já em outro, que eu vou ser abençoado em outro, ele sai misturando para ensinar o povo que é abençoado, mas eu não sei se é inteligência ou se é burrice. Ele cita os versos. Irmãos, vamos ajudar a igreja. Mas acima de tudo, se a igreja não faz o papel dela, é a sua responsabilidade de ajudar, de socorrer os que precisam. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus se compromete com quem se compromete com Ele. Pode fazer prova, não é fazer chantagem, nem colocar Deus na parede. Não é negociação. Isso, negociação. Ele diz que você seja grato, seja generoso, que Deus se agrada de um coração generoso. Seja generoso. Está precisando de alguma coisa na igreja? Compre. Doe para a igreja. Tem algum irmão necessitado? Ajude o irmão. Mas não sustente lobo, não. O crente precisa entender que mesmo entregando o dízimo e dando oferta na casa de Deus, vem os momentos de sequidão, mas com certeza Deus garante a vitória daqueles que se manifestam com fidelidade. É isso mesmo? Se mantiveram com fidelidade. A promessa de Jesus é essa: dai e servi-lo-á, dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. É isso aí. Quando você tem... O problema é que esse versículo não serve para alguns casos. Eu sei. Eu sei. Não é que me contaram. Eu já fui pastor de igreja 2 vezes. Eu sei. Já fui pastor de igreja 2 vezes. Já trabalhei na secretaria 2 vezes. Já trabalhei na assistência social. A Rose já trabalhou na assistência social. Quando você diz para o irmão, irmãos, o irmão fala, pastor, eu fiquei desempregado, eu estou precisando de ajuda. Irmão, a igreja agora não pode. Irmão, o dinheiro foi todo para a sede. Irmão, eu vou ver o que eu consigo. Peraí. Ele está dizendo que quando eu sou generoso, eu vou à casa do tesouro e diz, eu que sou necessitado. A casa do tesouro é que deve me sustentar ou me ajudar, melhor dizendo. Mas não, eu dou a casa do tesouro quando eu preciso da casa do tesouro, ela vira as costas para mim, ela vai pedir a outros irmãos uma oferta voluntária. E o tempo que eu ofertei na casa do tesouro? Vem não, irmãos. 2.3. Quem semeia muito, muito ceifará. Como é que você vai semear muito se você é um salário mínimo? É salariado mínimo. Seu devasso. É sério, pastores. E vocês estão usando esse texto para arrecadar dinheiro do povo? Dinheiro, meus amados irmãos, é voluntário. Como que alguém vai prosperar, vai ter muito mais, vai semear mais se ele já ganha um salário mínimo? R$ 1.400, eu acho que é isso, nem sei quanto é um salário mínimo. Como? Como que ele vai dar mais do que ele já dá? Se ele compra remédios? Se ele precisa comprar comida para dentro de casa? Muitos pagam aluguel, água, luz. Como que eles vão dar mais do que ele já tem? Que é isso, gente? Paulo diz, quem semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Deus é fiel, ele multiplicará a vossa semente e aumentará os frutos da vossa justiça. Justiça, não de bens. Justiça, e não de bens. Não contribua
colocando Deus na parede. Não faça com tristeza, com pesar, reclamando, murmurando. Deus não aceita a sua oferta. É nisso aqui, ó, que se vale em muitas igrejas. Você dá tudo que você tem, mas sabe por que você não tem? Porque você murmurou, porque você duvidou no seu coração. Ô, maldito! É sério? É sério? E por que que você não deixou o irmão dar apenas 10? Forçou ele a dar 100? Porque se ele tivesse dado 100 10 com alegria, ele já teria 100 a mais. Agora você obrigou, forçou, constrangiu, deixou ele constrangido, que é isso que eles fazem, deixa constrangido para dar 100. Aí você dá 100 triste. Aí não prospera, sabe de quem é a culpa? É sua que deu. O servo será chamado de bom e fiel, quando mesmo no pouco ele for fiel. Então será a promessa de si colocada sobre muito. A promessa, não tem nada a ver. Sobre pouco fosse fiel, sobre muito será colocado. Tem nada a ver com dinheiro. Tem nada a ver. Seja fiel no caráter. Seja fiel na fidelidade a Deus, fidelidade de santidade. E tu terás um céu de glória e excelência. Aqui está falando que Deus conhece as suas possibilidades e o tamanho dos seus celeiros. Ele não será exigido nada de que você não possa fazer, e de acordo com o tamanho das suas forças. Pois é, mas não é assim que vocês ensinam. Não é assim que esses homens ensinam. Não é assim que eles dizem. Quanto mais você dá, mais abençoado será. 3. O cuidado necessário com o orçamento. Todos nós precisamos ter um orçamento mensal. Todo aquilo que entra e sai em matéria de recursos financeiros, quando ganhamos e quanto gastamos. A conta tem que fechar no final do mês. Se possível, precisamos ainda de uma reserva ou uma poupança pequena para alguma surpresa inesperada. Verdade? Coisa linda! Show! 3.1. A administração do nosso orçamento é de responsabilidade nossa. É sério. É sério isso. O orçamento é seu. Se você gasta mais do que ganha, o problema não é de Deus. Como que não? Mas você não disse que era somente eu dar? E o abençoado será? Prosperarei? Então, se eu não sou abençoado, logo o problema é de Deus, que não soube me abençoar, já que eu soube dar. Só que você disse e se contradisse. Agora a responsabilidade é minha, porque gastei mais do que tenho. Mas você não disse que era somente dar? Decide. Qual é? Faça economia, não gaste com aquilo que não é pão. Tá de brincadeira, né? Ou seja, com coisas desonestas. Não gaste com supérfluos ou coisas que jamais vão usar ou precisar. Corra das promoções onde se compra as coisas até sem precisar, só porque está barato. Infelizmente, não encontramos as nossas finanças e não controlamos as nossas finanças e depois reclamamos que o dinheiro não dá para nada e ainda murmuramos por ser dizimistas fiéis na casa de Deus. Quando o membro é dizimista fiel e vive em dificuldade financeira, não é culpa de Deus e sim da falta de planejamento dos seus recursos.
Qual foi a última vez que a tua igreja fez um congresso? Congresso Administre Bem as Suas Finanças. Encontros de como administrar bem os seus recursos. Você já viu? Convidamos aqui o economista para nos dar uma palestra como economizar. Mas eu tenho certeza que você já ouviu congresso. Deus vai encher o teu azeite até transbordar. Deus dará a terra onde pisar os teus pés. Ué, você quer que o povo seja dizimista, mas você não ensina o povo a administrar o dinheiro? Que incoerência é essa? E ainda a culpa é deles. Você vê que ele usa o texto fiel. 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 Ele quer a sua fidelidade. Agora, você que foi dizimista fiel, diga, pastor, é o seguinte. Cara, eu sou fiel há 24 anos. Por um descuido, eu comprei e não posso pagar. O senhor poderia me ajudar a sanar essa dívida? Não, irmão, a culpa é sua que foi negligente com as suas finanças. 3.2. Administração dos recursos da Casa do Tesouro é de responsabilidade de quem governa. Irmão, quando eu li isso aqui, mas ficou com tanta vontade de rasgar essa revista. Com tanta vontade de rasgar isso aqui. Ainda bem que Jesus não voltou, senão eu tinha ficado. Se os administradores não derem uma destinação justa para os recursos, o problema não é seu. Mentira. É mentira, Bispo Abner. O senhor está mentindo. Você está enganando o povo. É de responsabilidade de quem dá. Porque se alguém me pede e diz assim, tio, me dá aí R$ 5 que eu vou comprar um papelote de cocaína, por que eu não posso dar? Afinal de contas, eu estou ajudando ele a matar o seu vício? Mas por que eu não dou? Porque eu sei que esse vício não vai levar ele a nada. Então, se eu dou o dinheiro para um maldito ir passear, comprar um avião, comprar um carro blindado, eu estou fazendo o quê? Sustentando o vício dele, do Deus dele, que é o dinheiro. Conversa é essa, Bispo Abner? Faz isso não. Faz não. Eu gosto tanto dos seus textos, mas não faz isso não. Isso aqui é mentira. É mentira. Você é cúmplice sim. Se estão usando o dinheiro de mau uso e você ainda está sustentando esse vício, você está sustentando o vício de homens gananciosos. Mas repito, seja dizimista, seja ofertante. Tem gente que precisa de você. Tem gente que conta com você. Deus é quem trata com os seus administradores, com aqueles que usam de má fé e vive regaladamente às custas dos fiéis, com aqueles que ficam ricos na exploração dos fiéis, que deixam as ovelhas em estado de penúria, comem a gordura e vestem da lã e degolam o cevado. Você está errado. Você está mentindo. Porque quando os sacerdotes estavam fazendo mau uso do dinheiro, o castigo veio sobre a terra, sobre quem dava e quem administrava. Me explique agora. Malaquias diz que o povo padecia, o povo ofertava, o povo era dizimista, porém os sacerdotes usavam de maneira desnecessária ou desregrada ou desonesta e o povo pagou pelo mau uso do dinheiro. O povo paga, sim, pelas atitudes dos seus governantes. Um país que tem um governante ruim e não administra ruim, o povo paga. Então não vem dizer que Deus vai cobrar apenas os seus administradores. Vai cobrar, sobra para o povo, porque o povo está sobre uma liderança que está sendo sustentada
bancada para que esses homens façam o mau uso do dinheiro. Continuando aqui. Aquele que for negligente ou desonesto com o dinheiro da igreja será dito como servo mau e infiel. As consequências serão desastrosas. Pois é, serão desastrosas lá na eternidade, mas vive o melhor que o dinheiro pode pagar aqui. E muitos deles, como diz a minha Rose, já não se preocupam mais com o que Deus pode fazer. Eles querem viver o melhor aqui. Que vamos combinar, né, Bispo Abner? Salário de 500 mil reais da igreja? É sério isso? 3.3. Faça sua parte. Cumpra o seu dever com fidelidade. Faça isso. Isso aqui é um abuso. Esse texto é uma ofensa à minha pequena inteligência. Me recuso lê-lo, explicá-lo. Desnecessário. Um absurdo, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Porque é muito bonito falar. Só é difícil de ajudar o próximo. Que eu ande no melhor avião e o Tony pegue 2 ônibus para ir trabalhar e 2 ônibus para voltar para casa. E se ele não põe o nome dele no envelope de dízimo, ele não vai ser consagrado. Vai continuar sendo professor, presbítero, enquanto ele não colocar o nome dele ali. Então assim viverei, assim irei para o céu, sem precisar colocar o meu nome no envelope. Porque se dízimo é para Deus, você não precisa saber. Conclusão. Que o Espírito Santo nos ajude a termos sempre em mente a relevância da sabedoria, consciência bíblica, fidelidade, gratidão, alegria, participação e regularidade nas ações de dizimar e ofertar na igreja local, para a manutenção das atividades evangelísticas e a glória de Deus. Abundemos também na graça da contribuição. Dá com alegria. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão, consolação do Espírito Santo, seja comigo e com você, hoje e sempre. Repito, seja ofertante, seja dizimista, mas ninguém precisa saber, porque é para Deus, não é para o homem. Te vejo por aí. Deus abençoe.